12h03. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar, ao vivo, na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Eu anuncio agora os participantes desta edição de hoje, do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas imagens das redes sociais, o Procurador de Justiça aposentado, doutor Ayrton Florentino, ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo novamente, doutor Ayrton. Obrigado, sempre uma satisfação. Também conosco, aqui à direita, a jornalista e influenciadora digital Neivia Justa. Mais uma vez, seja bem-vinda, Neivia, ao Gente que Fala. Muito obrigada. E o economista, doutor Antônio Corrêa de Lacerda, ele é professor e diretor da Faculdade de Economia da PUC de São Paulo. Seja bem-vindo, Antônio Corrêa de Lacerda. Obrigado, Mauro, e uma saudação a quem nos acompanha. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje. Eu vou ler aqui um trecho do editorial da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: a violência e o descontrole dos presídios denunciaram-se mais uma vez no bárbaro massacre de 55 detentos ocorrido em 4 penitenciárias de Manaus. Segundo o editorial da Folha, além da magnitude, a carnificina choca pela reincidência. Em 2017, 59 presos foram mortos no mesmo local. Assim como nos casos pregressos, aponta-se a disputa entre facções criminosas como a causa do morticínio. Explicação que escancara o fracasso dos governos estaduais e federal na gestão carcerária, diz o editorial do jornal Folha de São Paulo. Doutor Ayrton, sua avaliação, para a gente colocar aqui também a informação de que este complexo penitenciário lá de Manaus é privatizado, né? Ele é mantido lá pela Humanizária, empresa Humanizária. O Estado, especialmente depois da implantação da teoria do Estado mínimo no Brasil, passou a não responder a essas necessidades sociais. Essa é uma das mais importantes. Hoje nós consideramos o preso condenado pela justiça um inimigo ou um prisioneiro, quando na verdade não é. É um cidadão que tem o direito à reabilitação. E os recursos para isso, a lei exige, pelo menos teoricamente, que sejam dados ao preso. E uma das condições determinadas pela lei é que a cela tenha individualmente um espaço para o preso de 6 metros quadrados. No entanto, para esse espaço nós encontramos 10, até mais presos, 6 metros quadrados. Esse presídio, por exemplo, tem 3 vezes o número de presos que seriam admitidos pelas vagas existentes no presídio. Então, é natural que rebeliões e revoltas ocorram. Mesmo em presídio que cumpra a lei efetivamente, as revoltas são comuns, por conta até do abuso dos agentes de segurança, que normalmente são praticados. Então, imagine numa situação de desespero dessas, em que o preso se vê como um cidadão sem a menor perspectiva de recuperação.
e ainda com ameaça de morte a cada hora, sem poder dormir por conta dessas ameaças. E o Estado, ele tem o dever de custodiar esses presos com integridade física e mental, para ser devolvido depois da pena à sociedade em condições de recuperação completa. Pior ainda, o fato de que essa custódia não é exercida pelo direito executivo exclusivamente, mas sobretudo pelo judiciário, que condenou essas pessoas a esse estado de privação de liberdade. É incrível que até o judiciário menospreze a situação de completo absurdo em que se encontram esses presídios. A humanização dos presídios vem sendo defendida pelo Ministério Público, por exemplo, há muito tempo. Mas o Estado não tem respondido a isso e acha que isso é secundário, que os presos não merecem humanidade, não merecem tratamento humano. Então tem esse problema que a sociedade precisa enfrentar e já passa da hora por conta desses acontecimentos. Nívia, os presos precisam se ressocializar, precisam ser reinseridos na sociedade, mas, por outro lado, você tem ali a presença das facções, e eles ali brigando entre si, e as próprias facções não querem que eles trabalhem, que haja essa ressocialização. Como é que se lida com essa questão? Complexo, né? Eu estava em Fortaleza no começo do ano, quando teve aquela confusão toda das facções dentro dos presídios, fazendo praticamente atos terroristas na cidade de Fortaleza, em vários municípios do Ceará, por essa briga de facções. E o Estado se coloca numa posição, a meu ver, ou de impotência ou de autoritarismo, e você não chega num equilíbrio. Ou você fica refém da situação, da briga de facções, ou você acaba peitando e a população arca com as consequências, que foi o que aconteceu lá no Ceará. Quando o secretário assumiu e disse que ia separar as facções e que ia ser enérgico, quem sofreu foi a população, que ficou refém de atos terroristas, de incendiar, de implodir viaduto. Então, a gente precisa repensar esse sistema de uma maneira mais complexa, e não podemos deixar de pensar que a gente tem que investir em educação, antes de mais nada, porque tem uma frase famosa, não vou lembrar quem disse, mas que os países que não investem em educação vão ter que investir em presídios, né? E é o caso do que a gente está vendo aqui. Por outro lado, como você falou, a ressocialização dos presos passa muito também pela sociedade civil. Eu vejo hoje alguns trabalhos muito bem sucedidos de organizações não governamentais indo para os presídios e ensinando um ofício voluntariamente para os presos, para que eles se reeduquem, para que eles se sintam seres humanos com capacidade de recomeçar uma vida, e as próprias empresas privadas também de aceitarem esses egressos do sistema carcerário. Há 2 meses eu participei de um evento onde eu fiz uma palestra com uma ex-presidiária, e foi uma experiência absolutamente transformadora para mim, conhecer a realidade dela. A gente fica tão dentro da nossa bolha, tão achando que esse problema não é nosso, que a gente não faz nada e a gente só reclama e a gente só condena o que acontece. Mas o que de fato está ao nosso alcance como cidadão e como sociedade civil para interferir nesse processo também? Agora, a ressocialização, o trabalho, enfim, naqueles presídios onde não há o domínio das facções, né? Justamente porque eles não querem esse tipo de situação. Não querem o preso estudando, não querem o preso trabalhando, não querem o preso sendo preparado para a volta à sociedade. Mas aí você tem que fazer mais ou menos como o governo do Ceará fez. Separa mesmo, né? Bota ordem dentro do presídio. Eu acho que o que o Ayrton falou sobre a questão do mínimo Estado e de transferir a gestão dos presídios, né, para tirar do Estado, acaba piorando essa situação, porque se o Estado, se o governo interfere com energia,
num determinado momento isso cessa. Você tem que ver até quando você consegue esticar a corda. Mas no caso do Ceará, que eu acompanho de perto, pelo fato de ser cearense, eu vejo que se conseguiu pelo menos uma certa paz para que as coisas andassem de janeiro para cá. Antônio Corrêa de Lacerda, onde é que a gente consegue alcançar esse ponto de equilíbrio entre a impotência e o autoritarismo que a Nívia destacou? Eu agregaria ao que a Ayrton e Nívia falaram, a questão, ressaltar o aspecto da presença do Estado. A ineficiência e inoperância do Estado cria um espaço vazio que é ocupado. No caso, é ocupado pelas facções. Né? Foi dado o exemplo aqui de um Estado que conseguiu resolver isso como? Com a participação, a presença do Estado. Né? Ele não se eximiu de cumprir a sua função social, de garantir ao cidadão que se encontra sob custódia do Estado as condições não só de uma vida digna e humana dentro do presídio, como das condições de ressocialização. Né? Então, o domínio das facções significa o vácuo do Estado. Né? Então, isso é que precisa ficar claro para a sociedade. No Brasil, a gente criou o sistema prisional como um depósito de seres humanos, né, de presos, né, que erraram em algum momento. Grande parte disso, não sou especialista na área, mas já li sobre isso, grande parte desses presos, alguns sequer foram julgados, embora estejam presos há muitos anos, né? Muitos cometeram pequenos crimes e se juntam lá com criminosos ultra sofisticados, o que na prática significa que as cadeias viraram uma pós-graduação grátis para quem queira se especializar em crimes, né? E diante da falta de perspectiva de ressocialização. Então nós temos um sistema que implode no âmbito das cadeias e de fora para dentro, agravado pela crise econômica que o país vive, a formação de novos criminosos. Né? Eu não estou dizendo que a violência e a criminalidade é decorrente unicamente da questão econômica. Mas o fato do Brasil estar há 6, 7 anos, né, com a sua economia em regresso, né, com queda do PIB 2015, 2016, baixíssimo crescimento 2017 e 2018, e hoje o IBGE divulgou o resultado do primeiro trimestre, uma queda de 0,2%. Que significa o seguinte, esse ano, no melhor dos casos, 2019, nós vamos ter uma estagnação, com risco, inclusive, de recessão, né? Que é queda do PIB novamente. Então, é o seguinte, nós precisamos articular o papel do Estado, não apenas na saúde, na segurança, na educação, né? E todos, ciência e tecnologia, todos esses aspectos, mas também no seu papel de articulador e remodelador da própria economia. Né? Não dá para ser samba de uma nota só. O governo, por exemplo, põe todas as fichas na reforma da Previdência, como se fosse a panaceia para todos os males. E não é assim. Os problemas são muito mais complexos do que isso e exigem uma visão articulada, um projeto de nação que está ausente há muito tempo na sociedade. Nívia, você chamou atenção aqui para a necessidade da educação, é indiscutível isso, mas a necessidade, existem esses que estão presos, que por um motivo ou outro foram parar lá, e a gente tem que olhar para a educação para que novos não entrem no sistema, mas é preciso cuidar daqueles que estão lá. Em Manaus existe uma tentativa do Estado com a privatização daquele, o complexo Anísio Jobim, né? O que falhou lá? Porque os funcionários desta empresa, dessa organização que cuida de lá, não podem atuar na parte disciplinar, né? E nem teria essa possibilidade diante da ação das facções lá dentro. É uma análise que acho que só quem está lá dentro e no ecossistema de lá consegue fazer. Né? A distância, acho que seria muita prepotência nossa avaliar o que falhou. Nós vivemos num país que está num mar de corrupção para todos os lugares onde a gente se vira. Então, assim, não sabemos até onde o sistema lá de Manaus está isento de um processo
profundo de corrupção em todas as instâncias. Então, muitas vezes, você não sabe quem, de fato, está isento e quem está bem intencionado para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que é muito complexo fazer essa análise e seria leviano fazer essa análise à distância, né, sem conhecer a realidade de lá. Mas se você assiste minimamente o Carcereiros na Rede Globo, você vê a complexidade que é o sistema carcerário no Brasil, mesmo que aquilo seja uma peça de ficção. Então, é muito difícil. E o papel, muitas vezes, do agente de carceragem é só de garantir que as coisas não, né, deteriorem de uma maneira geral. Muitas vezes ele está impotente, muitas vezes ele está ameaçado, inclusive, pelas próprias facções, e não pode atuar com medida de prevenção ou com medida punitiva. É muito complexo. É muito complexo. Tem que ter uma vontade, de fato, de fazer as coisas de uma maneira diferente para que elas funcionem. E não para encarcerar humanos, né, colocar um depósito de humanos que cometeram delitos de todas as dimensões. Procurador Ayrton, esse massacre lá em Manaus, o fato de ter acontecido isso numa prisão que é administrada por uma empresa, coloca em xeque essa opção de colocar o sistema penitenciário na mão da iniciativa privada? Eu sou, em princípio, contra a privatização dessa atividade. Eu não sou desfavorável a privatizações, pelo contrário. Dessa atividade em especial. Que toda atividade que seja lucrativa e o Estado possa fomentar a exploração por meio da iniciativa privada, eu acho que é o ideal. Agora, a iniciativa privada se interessa pelas atividades que são lucrativas. Considerando isso, é até necessário concluir que há alguma coisa estranha no interesse de uma empresa privada se candidatar a administrar um presídio, porque não é uma atividade lucrativa. Como conceito, não é uma atividade lucrativa. Pelo contrário, ela causa ônus e não lucro. Ora, se o Estado pode exercer essa atividade, explorar essa, e deve, aliás, porque o direito de punir não é do cidadão, não é da empresa, não é dos agentes privados, é do Estado. Então é o Estado que tem essa função primordial. Se ele tem essa função, ele não precisa de interesses privados para que aquilo seja explorado. Não há necessidade. Quer dizer, e nem a necessidade para a iniciativa privada de que aquilo seja privatizado, porque é uma situação onerosa. Ora, o Estado exercendo, explorando aquilo por meio de licitações, ainda que indiretamente, comprando os insumos necessários para a exploração dessa atividade, o Estado fazendo isso, ele deve gastar não mais do que o preço de mercado. Ora, se uma empresa, na melhor das hipóteses, o preço de custo do que ele compra, alimentação, camas, colchões e tudo mais, porque os presos necessitam. Se uma empresa vai explorar essa atividade, evidentemente que ela vai ter que fazer com uma margem de lucro. Não dá para entender como uma atividade dessa possa ser privatizada. Eu vejo como uma atividade suspeita. Se um empresário se interessa em explorar essa atividade, alguma coisa oculta existe em benefício desse empresário. Então, já como princípio, eu acho que isso deveria ser coibido. Agora, a verdade é que o Estado, ainda que por interposta pessoa explore essa atividade, tem que explorar garantindo ao cidadão que está cumprindo uma pena a recuperação. Essa aqui é a grande verdade. Professor Corrêa de Lacerda, para a gente finalizar esse tópico, para conhecer a sua opinião também sobre este ponto. O procurador Ayrton é contra a privatização desta atividade. O senhor também compartilha disso? Sim, pelo seguinte, na verdade existem funções que são indelegáveis, são funções do Estado, as quais ele não pode abrir mão, né? Então, mesmo que defendêssemos e
favoráveis à privatização dos presídios, há também a modalidade PPP, parceria público-privada. Isso não exime o Estado do cumprimento das suas funções principais, que são da regulação, primeiro aspecto, da fiscalização e da coordenação do processo. Então, numa atividade com essa característica, né, e tão complexa como já foi aqui muito bem apontado, torna essa atividade ainda mais difícil. Veja, a privatização não é propriamente uma novidade no Brasil, né? Ela começou lá no final dos anos 80, ainda no governo Sarney. Depois se intensificou no governo Collor e no governo Fernando Henrique. O melhor exemplo da privatização, que é sempre apontado, é o das telecomunicações. E, normalmente, quando se faz alguma crítica à privatização, imediatamente se vem com o argumento, não, mas veja a maravilha que é as telecomunicações. No entanto, uma visão crítica e mais apurada do serviço que é prestado e o custo que é cobrado vai nos levar à seguinte conclusão. Quer dizer, primeiro, se confunde a mudança tecnológica que houve no mundo, com reflexos no Brasil, do acesso às telecomunicações de informática com a privatização. A privatização é parte disso, mas não é o elemento central. O elemento central é a tecnologia, né? Segundo, prestam um péssimo serviço e nos cobram tarifas absurdas, né? Então, nós, como usuários, consumidores... E a agência reguladora não nos protege. Não nos protege. As agências reguladoras no Brasil, com raras exceções, é cooptada, é dominada por interesses privados. Tá certo? Então, a função que ela teria na regulação, na fiscalização, na coordenação do processo, está cooptada por interesses específicos, setoriais. Então, ela não cumpre essa função que deveria. Então, eu estou usando o chamado melhor exemplo para mostrar como ele tem distorções, né? Então, é um serviço pessimamente prestado e é um custo muito elevado. E você, consumidor, nós, usuários do dia a dia, se quisermos reclamar, vamos perder um tempo terrível. Não, mas se você recorrer à agência, ela vai te socorrer. De fato, há exemplos de que ela agiu. Mas até aí você já perdeu muito tempo e aquilo que deveria ser um direito de todos, né, acaba sendo só daquele que tem acesso, né? E lembrando que a maioria da população sequer tempo para isso tem, né? Porque levanta muito cedo, perde 2, 3 horas no transporte, às vezes até mais do que isso. E acaba deixando para lá. E acaba tendo que deixar para lá, né? Então, são distorções que nós temos que ter em mente no processo como um todo de privatização, o papel do Estado como um todo e, particularmente, no caso dos presídios, que é uma questão muito mais complexa pelos elementos que foram aqui colocados. A partir do dia 3 de junho, na próxima segunda-feira, os beneficiários de planos de saúde empresariais, que representam 67% dos usuários do setor, poderão fazer a portabilidade da carência dos seus contratos, o que até hoje é permitido apenas para planos individuais, familiares ou coletivos por adesão. A expectativa é que a mudança feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tenha efeito sobre a concorrência, já que facilita a troca de operadora sem a perda do tempo de carência cumprido na empresa de origem. Com que olhos você observa isso, Neivia? Vai melhorar para o consumidor? A gente tem que ter fé, né? Já que estávamos falando de consumidor instantes atrás. Tem que ter esperança. Esse é um assunto muito complexo. Eu sou usuária de plano de saúde e sei o custo... Por adesão? Por adesão. Sei o custo disso na vida, sei a complexidade e sei o quanto o serviço é ruim, né? Você, para conseguir agendar uma consulta no médico pelo plano, você leva 3 meses, se você pagar a consulta, você consegue amanhã a consulta, né? Se você tem uma cirurgia que o plano cobre, e é uma cirurgia complexa, você tem que entrar com mandado judicial para poder conseguir fazer a cirurgia. Então, o serviço é muito burocratizado, é caro e não atende, na maioria das vezes, às urgências da população. Tem muita gente, no último programa que eu participei aqui, eu lembro que um dos colegas disse que tinha aberto mão do plano de saúde e estava se sujeitando agora ao SUS, né? Se ele tivesse alguma urgência, a gente chegou a discutir isso. Mas eu acredito que vai melhorar de alguma maneira, porque quando você coloca o elemento da concorrência em jogo,
você acaba facilitando a vida do usuário, de alguma maneira. A gente falou agora o Antônio falou agora das telecomunicações. Por mais sofrível que seja o serviço, a partir do momento em que eu tenho operadoras competindo entre si pelos clientes, e o cliente tendo a possibilidade de escolher, elas acabam tendo que rever todo o seu modelo de custo e todo o seu serviço também. A gente está falando desses planos de saúde empresariais, ou seja, são daquelas pessoas, daqueles trabalhadores que estão nas empresas, com carteira assinada, e as empresas oferecem esse tipo de serviço, enfim, de benefício ao funcionário, né? Hoje, aqueles que estão nos planos por adesão já têm essa facilidade para fazer isso. Quer dizer, e a gente que está nesses planos por adesão e que tem essa possibilidade, você vai de operadora para operadora, é como ir de operadora para operadora na área da telefonia. Acabamos de falar isso. Você troca